Enquanto eu tava assistindo Hit pra Dois, né, o novo filme do John Carney, eu tava ali pensando muito sobre como aquele filme em si, ele me parecia uma experiência um pouco familiar demais, né? Tanto pelo tema, quanto pelo estilo, até a forma como ele trabalha o desenvolvimento de personagens. Eu fiquei assistindo e eu fiquei, cara, parece muito com outros filmes que eu já vi, parece muito Begin Again, né, que é o Como Se Nada Der Certo, com o Mark Ruffalo e a Keira Knightley. E aí, quando o filme acabou, eu peguei o celular e falei, deixa eu pesquisar esse diretor. E não é à toa, é do mesmo diretor de Begin Again e também de outros filmes que são muito elogiados, né, como Ons e Sing Street, e que não por coincidência são todos filmes sobre música. O John Carney é esse diretor que ele gosta de falar de música, ele gosta de narrativas ali muito voltadas para os personagens, né, muito voltadas para o desenvolvimento desses personagens e da relação deles com a música. Desses que eu estou citando, eu só assisti o Begin Again, então a minha referência maior é esse filme, e eu tava achando filmes, assim, meio que familiares, né? Esses filmes eles parecem um pouco, e isso acaba sendo muito positivo, porque o John Carney, ele claramente tá super à vontade, ele tá no terreno dele, quando ele tá falando de música, ele tá no terreno dele quando ele tá falando do mercado musical, da experiência que a gente tem com a arte, com a música. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que ele puxa pro filme dele, que é um filme que ele é muito intimista, ele é um filme que ele é muito sensível, muito até simples. Eu sinto que ele pode acabar sendo até meio que esmagado no cinema entre outros grandes lançamentos, né, como o Dia D, o He-Man, agora vai ter o Toy Story. Então, assim, ele é um filme que ele é muito menor do que todos esses, mas que ele tem um potencial emocional de ser um filme muito forte, até mais forte do que alguns que eu citei aqui, porque ele tem essa coisa de você conseguir conectar com o espectador através de você criar uma experiência que ela é uma experiência muito humana, né? É um filme que ele é muito intimista, um filme que ele é muito sobre ali a experiência humana, né? Algo até meio abstrato demais, mas que funciona quando a gente para pra pensar que é um filme sobre música. Ainda é um filme sobre a experiência de um músico, a experiência de uma pessoa com a escrita, com ouvir música, né? O Begin Again é muito sobre isso, né? Eles falam muito, tem aquela cena que é super marcante de você deixar a pessoa ouvir a sua playlist pessoal, você acaba mostrando muito de quem você é, você tá meio transparente através da sua playlist. E aqui em Hit pra Dois a gente acompanha a história de um cara que faz música, né? De um músico que é o Rick Power, não é o título em inglês, que é Power Ballad, que é baseado ali no nome do personagem. Rick Power, que ele é interpretado pelo Paul Rudd, ele é um cantor de rock que já passou ali do seu auge, né? Ele teve a sua banda nos anos 90, ele teve aquela grande chance de ser um rockstar, mas ele acabou se apaixonando, ele acabou meio que deixando isso de lado, e atualmente ele canta com uma bandinha de casamento, né? Tem a vidinha dele, a vidinha funcional, ele faz o que ele ama. Até o dia que ele conhece o Danny Wilson, interpretado pelo Nick Jonas, que ele basicamente ele é o Nick Jonas. Ele é um cantor que ele teve uma boy band, ele fez muito sucesso na boy band, e agora ele tá passando por uma fase ali que as pessoas veem que ele tá meio que em decadência porque ele não conseguiu fazer o mesmo sucesso que os outros membros da boy band. Então ele tá passando por aquela crise pessoal, ele tá passando por aquela crise criativa, e é justamente através desse encontro desses dois personagens que o Danny ele vai ter uma leve inspiração para algumas músicas, mas ele faz sucesso mesmo é com uma música que ele acaba roubando do Rick Power, né? Uma música que o Rick Power ele tinha composto, ele tinha pensado ali numa letra, numa melodia, só que ele nunca gravou aquela música, é uma música super pessoal para ele, e que o Danny acaba roubando dele, e por ironia do destino, é a música que mais estoura do cara. O cara volta pro auge, ele volta a ser um grande cantor de sucesso. Então a narrativa de Hit pra Dois é basicamente o Rick Power tentando provar que ele é o cara que fez aquela música que está fazendo sucesso, que o cara nem para dar os créditos para ele, né? Nem para dividir os créditos com ele. Por mais que seja um filme que ele parece ser muito dessa coisa da disputa de um cara pequeno contra um cara gigante da indústria, né, que roubou ali os créditos dele, vai remeter a outras histórias, é uma coisa meio Davi Golias da música, assim. Ele é um filme que ele funciona muito por causa da simplicidade da história, né? Em nenhum momento a gente vai ter uma grande comédia escrachada, grandiosa, com várias sequências e momentos que são muito fora da realidade, sabe? Muito inacreditáveis. Não, pelo contrário, ela é uma narrativa que ela é meio que, cara, o que aconteceria na vida real dentro de um cenário desse, sabe? Ela vai seguindo, ela vai conseguindo criar um bom drama e um bom senso de humor através disso, mas sempre com os dois pés no chão, né? Ele nunca deixa de ser um filme que você consegue acreditar que aquilo possa ser real, que aquilo possa acontecer, que aquilo já tenha acontecido, e que, diferente do que o cinema sugere em muitos cenários assim, não vai ter um final muito feliz, né? Não vai ter aquele final todo cheio de clichê, porque a vida é injusta. E aqui a gente vê justamente um filme que segue essa linha da vida ser injusta, né? Por mais que o Rick Power ele tente provar, e a gente, enquanto espectador, saiba
que ele tem razão, né, saiba que ele tá falando a verdade, o mundo ao redor do personagem não se comporta como um mundo escrito, roteirizado, um mundo de cinema, né, um mundo de sonhos, onde os finais felizes existem a cada esquina. Não, ele é um filme que é meio cínico, ele é meio frio, ele é um filme que ele vai fazer com que o Rick Powell ele dê com a cara na parede em mais de um momento, né, e que a vida dele seja realmente virada de cabeça para baixo, mas não de uma forma muito cômica, não de uma forma muito, que divertido, não, pelo contrário. Em várias vezes a gente se vê nesse personagem porque a gente vê que ele tá realmente se dando mal, a gente vê que ele tá realmente, é um personagem que claramente ele é um personagem realista, sabe? O John Carney, inclusive, ele acerta muito na escolha dos dois atores, né? Tanto o Paul Rudd quanto o Nick Jonas, eles exercem ali uma presença que faz todo sentido para a construção desse personagem, da forma como o espectador vai reagir a esses personagens. Mas antes de eu falar disso, eu queria só falar pra você que tá curtindo esse vídeo, se você tá gostando, tem muito mais conteúdo assim por aqui, então já aproveita pra se inscrever se você quer o de paraquedas, se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, deixa também aquele like e já te convido pra deixar um comentário aqui sobre Hit pra 2, se você já assistiu, conta o que você achou, se você não assistiu, comenta a sua expectativa. Lembrando também que você pode entrar em contato via as redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição. E bora aí continuar falando do filme do Hit para 2, do John Carney, que, como eu dizia, acertou muito na escolha de elenco, né? É muito fácil você se sentir empático ao personagem do Paul Rudd, né? Você se vender pelo carisma desse personagem, porque o Paul Rudd, ele é um cara muito legal, ele é um cara muito simpático, ele é um cara que empresta esse carisma dele a todos os personagens, desde o personagem dele em Friends até o Homem-Formiga, são personagens que você acaba gostando de acompanhar porque a figura do Paul Rudd fora das telas é uma figura muito carismática, enquanto o carisma negativo do Nick Jonas também se torna uma questão narrativa, né? Também tem função narrativa em Hit para 2, porque você fica com ranço desse cara a partir da primeira vez que ele sai da linha, você já começa a ficar com ranço, sabe? No primeiro momento você fica meio, não sei se eu vou com a cara dele, mas ok, ele parece ser um cara legal, ele parece um cara surpreendentemente legal até, para a expectativa que ele cria no primeiro momento, mas assim que ele faz qualquer besteirinha, você já meio que é tomado pelo ranço, justamente porque o Nick Jonas ele não tem carisma nenhum, sabe? Eu nem tô falando isso como que ele é um ator ruim, eu acho que não é o caso, mas realmente porque ele, zero carisma e o personagem dele precisa dessa presença de um ator zero carisma, sabe? Então é um elenco muito acertado, é uma dupla muito acertada e que faz com que Hit para 2 siga nessa linha bem, como eu falei, simples, efetiva, né? Trabalha ali com música de uma forma muito legal. As músicas são boas, inclusive, eu acho que são 2 ou 3 músicas, mas que são músicas que ficam ali com o espectador. E o Paul Rudd cantando músicas já conhecidas, né? Quando o filme ele vai para um lado meio jukebox musical, né? De trazer músicas que já são conhecidas do público e não necessariamente músicas originais, também rendem boas cenas, também rendem bons momentos. Essa pegada do diretor de ideias e narrativas mais intimistas funciona muito bem aqui, né? Cai muito bem aqui. Eu acho que é justamente isso que ganha o espectador, sabe? Às vezes a gente não quer nada muito grandioso, a gente não quer nada muito cinematográfico, a gente não quer aquela coisa que é meio clichê ao ponto de ser um otimismo quase tóxico, né? Aquela coisa que, você assiste, tipo, é muito, muito poético, a vida no cinema é muito fácil, quando tem um roteirista descrevendo os finais felizes. Mas não, Hit para 2 ele sempre segue nessa linha mais fria, ele sempre segue numa linha muito intimista e simples, ao ponto de que o embate entre esses dois personagens acontece de uma forma até inesperada. Eu sinto que eu aguardava que o filme ele fosse criar situações e situações e situações, quando na verdade ele vai resolvendo os conflitos dele de uma forma muito mais simples e também muito mais realista. Ao ponto de que o filme consegue abrir mão de alguns clichês, né? Eu senti que ele ia para um lado muito clichê no final das contas, mas não, ele segue uma lógica que eu sinto que ela é muito realista, eu acho que ela muito retrata assim a vida como ela é, às vezes inclusive nas injustiças, né? Nem sempre a vida é um morango, a maioria das vezes a vida não é um morango, e o John Carney, ele traz esse sentimento pra cá, acho que é até um pouco diferente de Begin Again, que também tinha isso, mas ele ainda era um filme um pouco mais comfort. O Hit para 2 ele é um filme que, ainda que seja comfort, ele é um filme um pouco mais incômodo nesse sentido, ele é um pouco mais assim, de dar um tapa na tua cara, ainda que ele tenha os seus clichês, mas ao mesmo tempo ele abre mão o suficiente de ser um filme clichê para apresentar um desfecho ali com uma sobriedade que é muito surpreendente, sendo um filme que realmente surpreende em mais de um momento, né? Em vários momentos ele é um filme que vai contra o que a gente espera e ele consegue sempre oferecer uma experiência muito legal, uma experiência que ela é muito assim envolvente, que ela é muito cativante e que funciona mesmo sem querer ser o filme mais clichê, mais romantizado do mundo. E eu acho que esse é um grande diferencial do filme. Então,
Pra Hit para 2, eu dou a nota 8. Eu acho engraçado como esse filme ele quebra muita expectativa, né? A gente tá numa época que até diretores como Spielberg eles voltam pra essa coisa muito otimista, e aí a gente tem esse filme que ele é bem mais sóbrio, e que inclusive ele poderia entrar naquela lista de filmes musicais que para quem não gosta de musical, né? O próprio Begin Again poderia ter entrado na lista, mas eu não coloquei. Só que quando eu tava assistindo esse filme, eu pensei, pô, ele facilmente entraria naquela lista. Mas por enquanto é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.